Quero trazer uma palavra ao teu coração chamada Vencendo a Síndrome de Babel. Vencendo a Síndrome de Babel. Ao vencer a Síndrome de Babel, nós podemos acessar a abundância de Deus. Gênesis capítulo 11 é um episódio marcante. Deus tinha acabado de mandar o dilúvio, de matar todos os seres humanos por conta da desobediência, da rebeldia. Salvou e preservou a família de Noé dentro de uma arca. Passou-se um ano, as águas começam a baixar, a arca ela estaciona, Noé sai com seus filhos, faz uma aliança com Deus, e aí começa a nascer dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, começam a reproduzir, começam a ter filhos. Então vai se construindo uma nova humanidade. E aí chega-se no capítulo 11, quando o capítulo 10 fala da descendência de cada um deles, a descendência de Jafé, a descendência de Cã, a descendência de Sem. E aí quando chega no capítulo 11, que é o capítulo que nós vamos estudar juntos aqui, nós vemos algo que desagrada o coração de Deus novamente. Deus tinha acabado de mandar um dilúvio para recomeçar a história da humanidade, mas pouco depois é pego na mesma circunstância. Uma reprodução, irmãos, uma transferência. Os filhos de Noé estavam transferindo algo que não deveria para a sua geração. Nós precisamos ter muito cuidado, pais e mães, aquilo que a gente transfere para os nossos filhos, porque nós podemos estar transferindo algo que desagrada ao Senhor. E aí a história diz que houve um tempo em que todos eles falavam a mesma língua. Possivelmente era a língua hebraica, mas mais do que isso, eles tinham um jeito único de comunicar, de se falar. E aí eles viajam do leste e encontram uma planície, na terra da Babilônia. Possivelmente na Mesopotâmia, que hoje é conhecido como Iraque. Aquela terra foi a terra escolhida pelos descendentes de Noé para construir uma cidade para eles. Nada errado até aí, irmãos. O problema está quando a motivação está errada. Gênesis capítulo 11 nos apresenta o quadro de uma humanidade em busca de uma grandeza, de uma realização, de uma conquista sem a presença de Deus. Isso é um grande erro. Todas as vezes que a gente quer construir a nossa vida, quer conquistar coisas, quer alcançar lugares, mas deixando Deus de fora, nós estamos cometendo um grande erro. Aqui nós vemos a síndrome de Babel, e irmãos, essa é a tendência humana, de depender da própria força, do próprio orgulho. Isso é uma síndrome que vem trazendo de geração a geração. Hoje nós nos deparamos com essa mesma circunstância. Uma humanidade que é independente de Deus. Homens e mulheres que dependem da sua própria força, que dependem da sua própria mentalidade, que exalta o seu orgulho, o seu ego pessoal, uma unidade falsa para alcançar um sucesso, resultando em confusão, divisão e escassez. A síndrome de Babel ainda nos leva a uma falsa unidade, onde nós estamos até juntos, mas não estamos unidos, onde até convivemos, mas não temos nada em comum, onde até a gente é parceiro, mas a gente não é irmão, onde a gente até senta do lado, mas a gente não compartilha das coisas, a gente não abre nosso coração, a gente não constrói alianças. A síndrome de Babel ainda permanece alcançando muitos corações, inclusive dentro da igreja do Senhor. A Bíblia nos ensina que a verdadeira abundância divina vem quando nós vencemos, acima de tudo, essa síndrome. Se nós queremos tomar posse daquilo que Deus tem para nós vamos precisar derrotar e derrubar as torres que nós construímos. Se nós queremos tomar posse daquilo que Deus prometeu para a nossa vida e a nossa família, nós vamos precisar derrubar uma torre muito especial chamada Babel na nossa história.
Você está comigo aqui, amém? E quais são os ensinamentos que nós precisamos aprender? Primeira coisa, verso 1 ao 4. Deixa a tua Bíblia aberta para você acompanhar. A Bíblia diz que eles encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram, onde eles resolveram construir sua história. E a Bíblia vai dizer que começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer aqui, vamos construir aqui uma cidade, vamos levantar uma torre que toque os céus, assim nós ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Primeira lição que nós precisamos aprendermos e derrubar na nossa vida é o perigo da autossuficiência. Em Gênesis, aqui no começo desse capítulo 11, o povo, unido por uma língua, decide construir uma torre para alcançar os céus, e a fama que eles queriam era exatamente a ruína que eles estavam plantando, desafiando acima de tudo a palavra que Deus tinha dito. Deus tinha dito que era necessário que se espalhasse, que levasse para toda a terra a promessa do Senhor, mas eles queriam fazer exatamente o contrário. Preste atenção nisso, irmão. A síndrome da Torre de Babel nos faz fazer, nos faz reagir, nos faz tomar decisões exatamente em contramão à palavra de Deus, em contramão à promessa de Deus. Deus disse: vocês devem se espalhar pela terra e levar a minha promessa para os quatro cantos da terra. Aqui a Bíblia está dizendo que eles decidiram: vamos fazer uma cidade aqui, vamos ficar aqui, nós não precisamos se espalhar pelo mundo. A fala foi essa: nós não precisamos obedecer aquilo que Deus diz, nós não precisamos fazer exatamente como está sendo dito, nós não precisamos agir exatamente como é ensinado, nós não precisamos fazer do jeito que a Bíblia diz. Autossuficiência, irmãos, é um grande perigo. E nós precisamos derrubar essa torre da nossa vida, amém? Do nosso coração. A autossuficiência humana é vista como um perigo quando se trata de uma confiança em si mesmo. O que é autossuficiência? É uma confiança exacerbada em mim mesmo. Eu confio na força do meu braço, eu confio na minha intelectualidade, eu confio no dinheiro do meu bolso, eu confio na minha saúde. Isso é um grande perigo, irmão. A Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia em si mesmo no outro homem, mas bem-aventurado é aquele cuja sua confiança está no Senhor, amém? Diga a essa pessoa que está ao seu lado: o melhor que você tem a fazer é confiar totalmente em Deus. Confiar em si mesmo, irmão, reflete uma atitude de orgulho. Porque eu posso dizer: eu não sou orgulhoso não, porque eu ando com a roupa humilde, porque eu vivo numa comunidade humilde, porque orgulho, irmãos, nada mais é do que confiar em si mesmo. Porque quando a gente pensa em orgulho, a gente vai logo pensar em fulano e cicrano e a gente esquece de nós mesmos. Nós somos orgulhosos quando nós deixamos de confiar em Deus e confiamos em nós. Nós somos orgulhosos quando deixamos de confiar na palavra e confiamos no dinheiro do nosso bolso. Eles disseram: tornemo-nos famosos. Vamos construir uma torre e a gente vai ficar famoso. Vamos construir uma torre que toca no céu e todo mundo vai falar do nosso nome, ignorando Deus como a fonte de toda bênção. Imagine a sua vida como uma torre. Imagine você como uma torre. Imagina a sua história como uma torre. Aí a pergunta é: ela está sendo construída para a sua glória própria ou para a glória de Deus? As suas ações, meu irmão, as nossas ações, elas falam muito mais sobre nós ou falam sobre Deus? A nossa forma de viver aponta muito mais para a glória nossa, porque é eu que faço, eu sou capaz, é eu que conquisto, é eu que realizo, é eu que, se não for pelo meu esforço, pelo meu suor. E onde está Deus na sua vida? Onde está a vontade de Deus na sua vida? Onde está a bênção de Deus, a provisão de Deus sobre a sua história, irmão? Babel se manifesta em áreas que a gente às vezes não percebe. Essa síndrome, ela é tão perigosa e
que ela vai contagiando áreas simples da nossa vida, como, por exemplo, a nossa família, nossas atitudes em relação à nossa casa e nossos parentes. Elas falam sobre Deus ou falam sobre exatamente só o que eu penso e o que eu acho? A Bíblia diz que isso mexeu com Deus ao ponto de fazer Deus descer. O que parecia a unidade tornou-se um caos, levando à escassez, levando uma escassez espiritual. Todo orgulho humano nos faz estar vazios espiritualmente. Toda altivez nos faz nos colocar em posição longe de Deus. Toda autossuficiência vai esvaziar o nosso espírito. Você precisa derrubar essa torre hoje. Você está comigo aqui, amém? Você precisa derrubar hoje essa síndrome da sua vida. Não queira ser autossuficiente, pelo contrário, queira ser totalmente dependente do Senhor. Não queira achar que você sozinho ou sozinha vai chegar a algum lugar, vai conquistar alguma coisa. Você precisa confiar, depender, se submeter, dizer: Senhor, me ensina, Senhor, me mostra o caminho, Senhor, trata comigo. Desse jeito eu não vou conseguir. Eu preciso que o Senhor ilumine meus passos e me diga qual é a direção. Se você quer acessar a abundância que Deus tem para você, a sua casa, não será a autossuficiência que vai te levar a esse lugar, não será o orgulho. A Bíblia ensina que a autossuficiência bloqueia a provisão de Deus. Como assim, pastor? Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. É como que Deus recolhe a sua mão quando Ele encontra uma autossuficiência. É como que Deus retém a bênção quando Ele encontra alguém orgulhoso demais. Examine a sua vida hoje. Você está construindo torres? Você está construindo torres sem consultar a Deus? O que você anda construindo que Deus não está envolvido? O que nós estamos construindo, igreja do Senhor, que nós não estamos colocando Deus nesse negócio? Os homens estavam construindo uma torre, mas sem Deus. Não se constrói nada grande demais sem a presença de Deus. Você quer construir uma família abençoada? Amém? Levante sua mão se você quer uma família abençoada. Quer construir uma família abençoada? Quer construir uma família abençoada? Você não pode construir a sua família sem a presença de Deus. Como eu posso, pastor, derrubar essa torre? Cultive a humildade todos os dias. Existe uma semente da humildade que nós precisamos plantar em nosso coração. E a humildade, volto a dizer, não tem a ver com a sua conta bancária, nem com as roupas de marca ou roupa de feira. Não, humildade tem a ver com o reconhecimento que nós somos dependentes de Deus. Quer conhecer alguém humilde? É alguém independente de Deus. Conheço muita gente que é milionária, que tem muito dinheiro, mas é humilde. Conheço gente que não tem nada, mas é orgulhoso. Então humildade e orgulho não tem a ver com bens ou condições sociais, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a nossa consciência. Deus está chamando você para o lugar da bênção, amém? Deus está chamando você e a sua casa para o lugar da abundância que Ele tem, mas não se chegue e acesse esse lugar com orgulho e autossuficiência. Nós precisamos quebrar a nossa autossuficiência aos pés de Jesus. Jesus ensinou isso na casa de Simão, fariseu, quando foi convidado para jantar. Jesus vai lá, porque pensa numa pessoa humilde, era Jesus. Entra na casa do fariseu, senta na mesa, e de repente uma mulher pecadora entra naquela casa, quebra um vaso aos pés de Jesus, chora e enxuga com os seus cabelos. E aí o fariseu diz: se ele soubesse quem é essa mulher, está tocando seus pés, não deixaria. Jesus dá uma lição de moral poderosa, falando sobre humildade e orgulho.
Então hoje o Senhor quer nos ensinar a acessar esse lugar. Como eu posso começar? Comece reconhecendo a sua dependência de Deus. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus se trouxe aqui para dizer, está na hora de você reconhecer que você é dependente, que você depende. O que é alguém dependente? Conhece alguém dependente? Amém? Amém ou não? Eu quero usar esse exemplo, eu sei que é um exemplo muito ruim, mas é só você olhar para alguém que é dependente de química, alguém viciado em droga, que não sabe viver sem aquilo, que quando está em abstinência, sabe a crise que entra. Mesmo sendo um exemplo ruim, nós podemos tirar uma lição disso. Nosso nível de dependência da presença do Senhor tem que ser assim. Nós não podemos saber viver sem a presença. Nós não podemos saber viver sem a presença. Um dia só sem a presença é um dia que nós estamos sendo esvaziados. Nós precisamos buscar a presença todos os dias, amém? Todos os dias nós precisamos ter fome e sede da presença do Senhor. Nós precisamos sentir a abstinência de estar na presença e correr aos pés de Jesus, como alguém que é totalmente dependente dEle. Como você sabe ser autossuficiente? É só você olhar o nível da tua busca para a palavra e para a presença. Se você não busca a palavra, meu irmão, durante o dia, eu quero dizer que você é autossuficiente. Se você não busca ler e aprender algo com a palavra de Deus todos os dias, você talvez esteja construindo torres para você. Você está comigo aqui? Comece dependendo de Deus. Ore como Davi. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Então diga assim comigo: eu preciso quebrar toda a autossuficiência da minha vida. Segundo, se você continuar a leitura, você vai ver, a Bíblia diz: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Uau! Tem algo que faz Deus descer. Tem algo que faz Deus descer, amém? Algo fez Deus descer. O que fez Deus descer? A unidade que estava ali imposta. Porém, Deus, quando desce, vê essa unidade de forma errada. Era uma unidade falsa. Existe falsa unidade? Amém? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Existem unidades falsas. E existe uma unidade legítima. Nós precisamos cuidar do nosso coração, para não achar que estamos unidos, mas na verdade estamos separados. O povo de Babel tinha unidade, mas sem submissão a Deus. Como se constrói uma falsa unidade quando não há submissão a Deus? E o final dessa história é divisão, irmão. Porque toda unidade sem Deus leva a confusão. Diga assim: toda unidade sem Deus leva a confusão. Diga, olhando no olho dessa pessoa que está ao seu lado, diga assim: tenha cuidado com o que você acha que é unidade. Porque toda unidade que está longe de Deus, o final dela é confusão. Diga assim: fuja de confusão, corra para a bênção do Senhor. Deus desce e não permite que o plano de Babel prospere. O que Deus faz? Confunde a linguagem. Deus quebra a linguagem do povo. À primeira vista, quando a gente olha para esse texto, parece que era Deus punindo os homens. Não, mas Deus estava ali estendendo a sua misericórdia e a sua bondade. Por quê? Para cumprir o seu propósito. Porque o propósito de Deus sempre é maior do que o nosso propósito. Qual era o propósito de Deus? Encher a terra e multiplicar de bênção. Deus queria que o povo saísse e multiplicasse a bênção. Deus quer que você vá e leve a bênção do Senhor por onde você for. Mas o povo não queria ir. O povo diz: a gente não vai precisar se espalhar pelo mundo, nós vamos ficar aqui juntinhos, quando Deus tem um outro plano, tem um outro propósito. A verdadeira abundância vem da unidade quando Deus está envolvido. Não é sobre o nosso esforço humano. Efésios 4:3, a Bíblia diz: façam todo o possível para se manter unidos no Espírito Santo.
Faça todo esforço para se manter unido no Espírito Santo. Uma vez que você está unido em Deus, você está unido naquele que também está unido em Deus. O que nos mantém unidos? É quando todos nós estamos unidos na presença do Senhor. Você está comigo aqui? Assim como Babel, irmãos, Deus usa momentos de confusão para redirecionar nossas vidas. Existem momentos que Deus vem e confunde aquilo que nossos olhos estavam seguros, confunde aquilo que a nossa alma estava implantada, confunde aquilo que a gente estava muito sossegado financeiramente falando. Deus vai lá e desmancha. Deus vai lá e confunde, Deus vai lá e gera uma confusão aparente, exatamente talvez porque a gente não pode achar que nós estamos perdidos. Nós precisamos olhar para o alto e confiar em Deus e dizer: Deus está redirecionando, Deus está reposicionando aonde? No propósito dele, que é maior do que o nosso achismo, do que as nossas escolhas. Deus tem um propósito que precisa prevalecer na minha e na sua vida, mas não será com o nosso ego, nosso orgulho, não será com a nossa altivez, será com a nossa humildade, nossa dependência, nosso reconhecimento de que nós não podemos ir para lugar nenhum se não for a mando e o envio da presença e da promessa de Deus na nossa vida. Nós precisamos enxergar tempos que aos nossos olhos parece confusão, como um redirecionamento de Deus. Quando Deus desce e vê que a coisa está fugindo da sua vontade, Deus vai redirecionar para a bênção do Senhor. Então, em tempos de dificuldade, em tempos de escassez, talvez financeira, emocional, espiritual, Deus pode permitir a gente experimentar de algumas situações, para a gente voltar a depender mais dEle. Quem sabe essa situação que você não está passando hoje, seja exatamente Deus te chamando para você depender mais dEle. Quem sabe essa falta que você está enfrentando hoje não seja exatamente para Deus te fazer despertar para um tempo como esse e dizer: eu preciso correr rápido para os braços do Senhor. Paulo disse aos irmãos da igreja de Filipe, capítulo 4, verso 19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Há uma promessa para você. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: há uma promessa de Deus para a sua vida, há uma promessa de Deus para a sua família. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Quem pode dizer um amém por isso? Mas se você estiver na vontade de Deus, Ele não supre as suas necessidades para você querer ser famoso, ou para que você querer conquistar algo simplesmente por conquistar. Não, Deus supre as suas necessidades quando você está alinhado à vontade dEle. O que parece perda em Babel é na verdade o caminho para a abundância maior. Porque esse Deus aqui, irmãos, é capaz de transformar a escassez em multiplicação de bênçãos. Em sua escassez atual, pergunte. Hoje você precisa fazer uma pergunta para você mesmo, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que o Senhor quer me ensinar com essa aparente confusão? Confie, irmãos. A palavra para você nessa noite é: confie no que Deus está fazendo. Confie na dispersão dos planos humanos para abrir espaço para o plano de Deus acontecer na sua vida. Quantos decidem confiar mais em Deus hoje? Diga assim: eu decido, Senhor, confiar mais nos teus planos. Você pode aplaudir a presença do Senhor? Aleluia. E por último, da confusão à bênção. Primeiro princípio é: nós precisamos ter cuidado com o perigo da autossuficiência. Segundo, é a unidade sem Deus leva à confusão. Diga assim comigo: a unidade sem Deus leva à confusão.
E terceiro, uma vez que eu me encontro na confusão, é possível Deus me levar para a bênção. Diz a 3 pessoas: é possível Deus te tirar dessa confusão e te levar para a bênção. O Senhor vai lá e confunde as línguas, causando dispersão no povo. A Bíblia diz que o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade para si mesmo. Então ela recebeu o nome de Babel. O que significa Babel? Diga confusão. Diga confusão. Diga confusão. Diga assim: toda confusão na minha casa hoje será destruída. Diga assim: toda confusão na minha vida, diga, hoje vai cair por terra. Diga assim: toda confusão na minha geração, hoje o Senhor desmancha. Amém? Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Deus vai lá e dispersa. Deus toca no ponto crucial, confunde a linguagem e revela que a unidade deles era uma falsa unidade. Porque entenda, irmãos, o que Deus fez aqui? Deus desceu e fez com que eles se desentendessem. Amém ou não? Tem na sua Bíblia aí? Deus causou um desentendimento. Diga assim: Deus causou um desentendimento. Diga mais uma vez: Deus causou um desentendimento. Unidade que não suporta e resiste a desentendimento é uma falsa unidade. Não adianta você chegar: eu estou junto, pastor, olha, nós estamos unidos, nós estamos aqui aliançados. Se você não suporta e não supera um desentendimento, você não está unido coisa nenhuma. Unidade que não resiste a um desentendimento é uma falsa unidade. Está do lado, mas não está unido. Está junto, mas não está misturado. Uma família que não supera um desentendimento não tem unidade. Você está comigo aqui? Discipulado que não supera um desentendimentozinho, o problema está na falsa unidade. Porque Deus vai lá e Deus causa um desentendimento para provar a eles que eles estavam unidos de forma falsa. Por quê? Porque Deus não estava no negócio. Volto a dizer: unidade sem Deus é falsa unidade. Diga assim: unidade sem Deus é falsa unidade. Vamos dizer isso mais uma vez, irmão, porque a gente precisa sair daqui com isso queimando nosso coração. Diga assim: unidade sem Deus é falsa unidade. É melhor você ser sincero. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: é melhor você ser sincero do que você tentar mostrar o que não é. Diga assim: não queira mostrar que você está unido quando você não está pronto para superar uma dificuldade. Deus dispersou o povo para cumprir o seu propósito. Deus não aprovou a torre. Por que Deus não aprovou a torre? Porque o que tinha ali era orgulho e vaidade. Deus não apoia e não aprova orgulho e vaidade humana. Diga assim: toda vaidade saia da minha alma, todo orgulho saia da minha mente. Deus não aprova rebeldia. Rebeldia, irmãos, eu não sei o que você pensa quando lembra da palavra rebeldia, porque talvez você pensa só daqueles rebeldes ao extremo, mas existem rebeldes que são calados também, rebeldes que se vestem, que sentam de forma organizada, que se comportam, que são educados, que andam com a Bíblia debaixo do braço, que não faltam culto, mas lá no seu coração está a rebeldia, está a construção de uma torre chamada Babel, está lá não buscando a vontade de Deus, se preocupando muito mais com o seu orgulho e sua vaidade, se preocupando em preencher o seu ego.
idolatrando as suas construções, idolatrando o seu ego, a sua fama, querem apenas que o seu nome seja exaltado, querem apenas que as pessoas elogiem a sua capacidade. Cuidado com a rebeldia, irmãos. Porque uma vez que a gente não se submete à vontade de Deus, nós podemos estar rebeldes. Você está comigo aqui? Deus não aprova isso. Deus desce e faz o seu plano acontecer. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com a síndrome de Babel, que nos leva à escassez, nos leva para longe, nos leva para o isolamento. Como eu posso vencer isso? Pelo poder do Espírito Santo, pela humildade de reconhecer que o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Deus tem uma vontade para se cumprir na sua vida, Deus tem uma vontade para se cumprir na sua família. O que você precisa é: Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida. Você está comigo? João Batista disse, apontando para Jesus, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu suma. Mas só isso não é suficiente. Paulo mais tarde vem dizer em Gálatas 2:20, que eu morra para que ele viva. Já estou crucificado em Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim. Nós precisamos afirmar isso para a nossa vida todos os dias, para que a gente mate a nossa vontade, para que a gente mate a nossa carne, que a gente mate o nosso orgulho, para que a gente mate a nossa vaidade, para que Cristo possa cada dia mais crescer e viver em nós. Esse é o convite do Senhor para você hoje. Destrua toda torre que aponte para Babel, torres que te levam à confusão, torres que te levam à divisão, torres que te levam a longe do Senhor. Quantos são dispostos hoje? E declare para você mesmo, diga hoje: eu decido não construir torres que tenham sinal de orgulho, mas eu decido construir a minha vida com marcas na dependência de Deus. E acredite, Deus transformará toda escassez na sua vida em abundância. Amém? Em nome de Jesus. Não se preocupa não, se tem escassez, é sinal de que vem abundância para a sua vida. Amém?